Então, gente, de novo, bom dia, tá? Começar nossa aula de movimento circular, de física geral da 13 de agosto, sexta-feira 13. Bom, essa é a nossa primeira aula síncrona, então eu resolvi pegar um tempo só, não pegar os dois, para sentir como que vai funcionar tudo. E vou começar explicando alguns detalhes aqui sobre essa aula, tá? Primeiro, a presença. Eu recebo da plataforma que a gente está fazendo a reunião, eu recebo um relatório com o nome de todo mundo que está presente. Até o horário que entrou, que saiu, está tudo lá. Ele me manda para mim logo depois da aula, ele manda esse arquivo. Então, fiquem tranquilos que quem está aqui vai ter a lista de presença, tá? Quem não está aqui, quem está assistindo a gravação, ou seja, não está vendo isso aqui ao vivo, no final da segunda parte da aula, por que segunda parte? Essa aula de hoje eu vou fazer exercícios. E eu separei um monte. Só que assim, eu estou fazendo uma aula, fazendo revisão, eu faço cada exercício devagar, então não dá tempo de fazer tudo que eu separei, eu já sabia disso. Eu só botei um monte para poder ter na mão ali bastante exercício. Então o que eu fiz? Acabou a aula, estou fazendo isso com as outras turmas, acaba a aula, eu vou lá e gravo os exercícios que faltam. E aí eu coloco lá no SIGA os dois arquivos, a aula gravada de hoje e a complementação. Essa segunda parte da aula é de caráter opcional, não tem conteúdo novo ali. Então, se você não quiser assistir mais exercício, está tranquilo com a matéria, já está sabendo fazer exercício, não precisa assistir. Tá? Mas, quem não participou dessa aula ao vivo, vai ter que pelo menos assistir o final, que aí tem um exercício de frequência. Então, o exercício 14 de frequência é para ser enviado para quem não está aqui agora, para quem não está presente nessa aula aqui síncrona, tá? Para quem está vendo a gravação. Então, para ficar claro isso. Bom, eu vou começar fazendo uma revisão da aula 9A e depois eu começo com exercícios. Lembrando que a gente já tem uma lista de exercícios lá no SIGA para entregar até 9 de setembro e essa data não dá para ser muito flexível porque é o último dia do bimestre. Para mim vai ser uma loucura que eu vou ter pouquíssimos dias ali para corrigir todas essas listas, mas eu dei exatamente um mês para vocês. Eu postei ela dia 10 de agosto. Agosto tem 31 dias, então você tem 30 dias aí para me entregar essa lista. Então não deixem para cima da hora. Ah, se der problema na minha internet no 9 de setembro, é complicado eu receber isso depois, tá bom? Então o ideal é que você marque então no seu calendário lá, sei lá, 6 de setembro. Tira aí uns 4 dias, uns 3 dias, aí você me entrega ela um pouco antes. E a lista, eu sou menos rigoroso com a lista, então eu posso resolver questões no plantão. Ontem mesmo eu fiz uma, e a gente pode ir trabalhando com essas questões nos plantões seguintes, é só vocês trazerem, tá? Sem problema nenhum. No final desse mês vai ter uma prova, aí o que é a prova? A prova são menos questões, é o mesmo esquema da lista, tem um prazo para entregar, só que eu não ajudo tanto nos plantões, eu dou uma dica ou outra, mas não faço a questão inteira, não dou resposta, tá? Para ter esse caráter mais rigoroso, vamos falar assim. E o assunto da prova vai ser a próxima matéria, que é uma matéria extremamente importante e mais fácil. Então podem ficar tranquilos que o bimestre vai andar de uma maneira um pouco mais tranquila em relação a isso. Sobre a dificuldade da matéria, os últimos 3 assuntos eu sei que são complicados. Tem muita gente que assustou, que é gráfico, a parte cinemática vetorial e lançamentos, né, antes do movimento circular. Já adianto que esses 3 é o seguinte, não é que eles não são importantes, só que eles são muito pouco cobrados. A parte de vetores aparece o ano inteiro, então a gente vai revisitando. Então, vetores eu falo ali basicamente os principais conceitos, mas toda hora eu volto. Então fiquem tranquilos que vetores a gente vai reforçar. Gráficos aparecem na física toda, então toda hora a gente vai rever gráfico, e pode ver que eu nem botei exercício de gráfico na lista, porque gráfico a gente vai trabalhar muito ainda. E lançamento, particularmente, eu acho um exagero ter essa matéria no ensino médio, então eu passo a aula, faço um exercício ou 2 e encerro. Eu não fico preso em lançamentos, porque aparece pouco também para a gente e eu concentro ali uma dificuldade que eu acho desnecessária. Então vocês têm que preocupar o quê? Com a matéria dada até antes, até movimento vertical, que nada mais é do que movimento com aceleração, e agora uma noção de movimento circular. Movimento circular também aparece muito pouco. Só que por que eu estou pedindo para se dar atenção ao movimento circular mais do que deram, talvez, lá na parte cinemática vetorial? Porque a gente vê menos depois. A
gente volta menos nessa matéria. Tá? Vetores, como eu falei, até o final do ensino médio, até o terceiro ano, toda hora tem um vetor. Então vocês vão sempre estar lembrando de decompor um vetor, somar vetor. Então isso volta. Movimento circular nem tanto, ele volta um pouquinho na parte de força e movimento circular, mas é bem rápido, e depois para. Então vamos tentar pegar o máximo possível desse assunto, e a gente começa com aquilo que eu acho que é mais importante no ano, que são as leis de Newton, a parte de dinâmica. Então vamos lá, sem mais delongas, lembrando, qualquer coisa vocês me chamam a atenção aqui, eu paro, eu volto à explicação. Movimento circular, então, movimento de qualquer corpo que percorre uma trajetória que tem raio R, tá? O que acontece é o seguinte, a gente trabalha geralmente com uma circunferência, mas pode ser um arco da circunferência, pode ser um pedaço da circunferência. O que é importante é que essa curva tem que ter um raio constante. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver por exemplo, lançamento horizontal, e o corpo anda para frente com velocidade constante, ao mesmo tempo que cai acelerando. Então ele desenvolve aqui um deslocamento que é uma parábola. Um arco de parábola. Ô Yara, as unidades para deslocamento, unidade de comprimento, metro, no sistema internacional, pode ser quilômetro, pode ser centímetro, mas a mesma unidade, tá? Toda vez que eu falar que tem uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar, por exemplo, a velocidade vetorial ou velocidade escalar, as unidades são as mesmas. O que muda é a maneira que a gente interpreta as duas, tá? Então, deslocamento, a unidade é unidade de comprimento. Beleza. O que eu estava falando, então, é o seguinte, que nós temos aqui um movimento que é uma parábola, que não é necessariamente o que a gente está estudando agora, não é um movimento circular, porque não é um arco de uma circunferência, não é uma curva que tem um raio constante. Então eu não posso aplicar o que eu estou vendo aqui nesse estudo aqui, tá bom? Então, necessariamente o movimento circular é um movimento que tem o raio constante. E aí ali eu já coloquei a velocidade dessa partícula. A velocidade sempre desenho tangenciando a trajetória. Para quem não sabe o que eu estou falando, imagina uma circunferência, tá? Lembrando que eu tenho uma dificuldade imensa de desenhar aqui nessa lousa virtual aqui, tá? Então, enxerga uma circunferência. Reta tangente é aquela reta que esbarra em um ponto só da circunferência. Se você cortar em 2 pontos, é uma reta secante. A tangente esbarra só em um ponto. A velocidade, então, se eu esticar ela para trás, ela não entra na circunferência, ela só corta um ponto. Então a gente fala que ela tangencia a circunferência. Essa velocidade, então, ela permanece sempre tangenciando. Repare que agora ela está aqui. Tudo bem? É a velocidade que a gente conhece, é o ΔE sobre ΔT, tá? É a velocidade escalar comum. Só que é o seguinte, como ele está andando sobre uma curva, um pedaço de circunferência, ou melhor dizendo, um arco da circunferência, ele anda ali, aquele pedaço que eu marquei de azul, que é o nosso ΔS, mas ele também desenvolve esse ângulo. Como é uma curva, ó, tem um ΔS e tem esse ângulo, que eu vou chamar de ΔΦ. Tá? Esse aqui é o espaço angular, na verdade, a variação do espaço angular. Vamos lá, vou explicar por que tem esse delta aqui também. O ΔS é aquela história de você pegar o ponto inicial, lembra que o S sozinho é um ponto, não é um tamanho, é um ponto inicial e o ponto final. Quando eu pego a diferença desses valores, é igual uma régua, tem lá várias marcações, você pega a última, vamos supor, 20 centímetros, está medindo alguma coisa, e aqui está no 15, a primeira parte. Então você tem 5 centímetros, você diminui 20 de 15. A ideia é a mesma. Você pega o último valor, diminui do primeiro, isso é ΔS. O ΔΦ é a mesma ideia. Onde você tem uma circunferência, o corpo pode começar nesse ponto, por exemplo, o movimento. Aí vamos supor que você fala que aqui é o ângulo zero. Então ele começou no ângulo 30 graus, por exemplo. Então esse aqui é o ângulo inicial, é o φ0. E ele termina, por exemplo, aqui, num outro ângulo.
Então tem um ângulo φ final. Essa diferença de ângulos é o ΔΦ, é o ângulo que ele andou, a abertura que ele fez. Tá? Então, e por isso que é ΔΦ. Certo? A gente não trabalha tanto com esse ΔΦ não, para ser sincero, mas a gente tem que entender esse conceito para entender o próximo, que é de velocidade angular. Vou botar sua fórmula ali. Ó. A velocidade escalar ou linear, que nós já estudamos bastante, é o espaço que ele realmente andou ali, ó, dividido pelo tempo. Então, ΔS sobre ΔT. Beleza, metros por segundo unidade, ótimo. Agora, se ao invés de pegar o ΔS, eu pegar o ângulo que ele andou, ΔΦ, e dividir pelo tempo, eu vou ter a chamada velocidade angular, o ômega. A unidade, então, de velocidade angular vai ser a unidade de ângulo pelo tempo. É mais ou menos isso. Imagina que esse corpo aqui andou 120 graus. E vamos supor que esse movimento aqui demorou 4 segundos. Então ele anda, ó, divide 120 por 4, ele anda 30 graus a cada segundo. Então é igual falar velocidade. A gente fala velocidade como? Sei lá, 20 metros por segundo. Aqui você vai falar o ângulo por segundo, 30 graus por segundo. Só que ao invés de metros, é unidade de ângulo. O problema aqui está nessa unidade. Graus não é a unidade adequada para a gente trabalhar com ângulo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de ângulo é o radiano, não é o grau. Então a gente tem que saber a transformar de um para outro. Ou seja, eu tenho que entender quantos radianos tem, por exemplo, 30 graus. E aí, o que acontece? Tem alguns valores que já são mais fixos, que a gente tem que saber. Por exemplo, meia circunferência seria um ângulo aqui de 180 graus. 180 graus é π radianos. Radiano é a unidade, tá? Π é o número. Que vale 3,14, 15, vai em várias casas decimais. Então nós temos aqui π radianos. Para eu saber quanto que vale 30 graus, eu posso fazer uma regra de 3. Ó. 30 graus vai ser igual a x. Você faz aqui a multiplicação cruzada, né? Fica 180x, que é igual a 30 vezes π. Pode cortar um zero com o outro. Pode simplificar por 3, na verdade. Ó. Fica 6, daqui fica 1. Então, x vai ser igual a π sobre 6 radianos, tá? Então, 30 graus. Esse não precisa decorar, só fazer a regra de 3. 30 graus vai ser igual a π sobre 6 radianos. Então, a unidade que eu vou usar daqui para frente é essa. Então, essa velocidade que eu pus aqui está errado. 30 graus por segundo. Não está legal, não. Porque não é graus que eu uso. Qual que seria a maneira correta de escrever a velocidade angular daquele corpo? Π sobre 6. A unidade, ó, radianos por segundo. Então, é isso. É transformação que é simples, a regra de 3 simples. E você vai botar em radianos. Lembrando que π não é unidade. Π é um número. A unidade é radiano. Vai aparecer tanto isso, o ângulo com π ali no meio, que um dia alguém vai me perguntar, todo ano acontece, eu tenho que responder com a unidade π radianos? Aí eu corrijo, não. π não é unidade. A unidade é radiano. Você pode ter, hoje tem um exercício assim, você pode ter uma velocidade, por exemplo, assim, o corpo tem uma velocidade angular de 20 radianos por segundo. Lá não tem π. π é só um número. Beleza. Ainda sobre aquela unidade, a gente tem algumas coisas que são mais fáceis de transformar. Né? Repara que 30 graus era tranquilo da gente transformar. Se 180 é π, 30 graus é um sexto. Então, π sobre 6. É a regra de 3 rápida. A circunferência completa tem 360 graus. Então, se 180 é π, o dobro
2π. Também são valores que a gente usa bastante. 90 graus é outro ângulo manjado, né? Pô, 90 graus é a metade de 180. Π sobre 2 radianos. Então, isso a gente tem que saber fazer, isso vai aparecer para a gente. E lembra que grau pode até ser radical, grau não é unidade. Tá? Eu entendo graus, quando falo ângulo em graus, eu entendo, 45 graus, eu sei que é exatamente a bissetriz, beleza, lá do eixo de coordenadas, ótimo, mas graus não é unidade. Unidade vai ser radianos. Vamos frisar isso, que aí não tem erro. Professor, Sim, para falar. igual você mostrou esses ângulos que são os que a gente mais conhece, os que sempre aparecem, mas, por exemplo, tem como ter um 124. Tem. Qualquer um. Você pode pegar, igual você falou, 124 graus, né? Opa, exagerei no grau ali. 120. Essa borrachinha é chata de pegar, vamos lá. 124 graus vai ser x. Não sei quanto que vale. 180 π. Né? Vou botar unidade não, tá? Vou botar só o número. Regra de 3, ó. 180x igual a 124 π. X vai ser igual a 124 sobre 180 vezes π. E aí você faz a conta. Tá? Você pode simplificar aqui. Não vai ter muita. 31, talvez. Dividir por 4, né? Seria, por exemplo, uma regra de 3 que eu pego o grau mais próximo. Não, não é mais próximo, não. É que esse valor de referência é mais simples. Você podia pegar outro. Ok. Tá? É porque aqui aparece só o π, por exemplo. Se você pegar 360, você vai aumentar a sua conta. Vai ter que dividir por 360, vai ter um 2π ali em cima. Então, esse é mais simples, mas você pega qualquer um desses. Você tem que ter. A regra de 3 parte de quê? Você tem um valor de referência. E aí o 180 igual a π é o mais simples, a meu ver. O mais usual. Mas é isso, você faz uma regra de 3. Por exemplo, 45 graus. Que também é manjado, mas não botei na lista. Você bota lá a regra de 3, x, aí 180 π, regra de 3, ó, 180x igual a 45 π. Aí se simplifica, x vai ser igual a π sobre 4. A unidade radianos, tá? Regra de 3. E o caminho inverso é a mesma coisa. Você coloca lá 3 quartos de π radianos. Pô, quanto que é isso em grau? Que às vezes vai aparecer muito em radiano pra gente. Aí às vezes você quer enxergar o movimento. Pô, 3 quartos de π, o que ele está fazendo? Que movimento que é esse? Quantos graus ele andou? Eu entendo o grau, mas não entendo o radiano. Então vamos transformar. Uma coisa. Hoje está difícil pegar aqui, vamos lá. Então você faz a regra de 3, ó. 3 quartos de π é x. Π radiano, aqui está radiano, né? Então π radianos, 180. Eu quero transformar para grau agora. Multiplica cruzado, ó, π vezes x, igual a 3 quartos de π vezes 180. Que saudade de um quadro. Ó, de novo, ó, π vezes x, está ali, 3 quartos de π vezes 180. Agora, ó, simplifica π com π, né, divide os dois lados por π, sobra x desse lado, e desse lado eu tenho essa conta para fazer. 180 dividido por 4 dá 45. 180 por 4, 45. Vezes 3. 3 vezes 45 dá 135 graus. Tá? Que é algo mais ou menos aqui, né? Ele passa dos 90, se ali é zero, ó, ele passa de 90 graus, 90 seria exatamente aqui, mas não chega a 180. Tem alguma coisa por aqui, ó, 135 graus. Então, 3 quartos de π radianos é a mesma coisa que 135.
Beleza, Marcelo? Beleza, obrigado. Então tá. Então é o seguinte. Velocidade angular tem a mesma ideia, vamos falar assim, da velocidade, né? É o que ele andou pelo tempo. A diferença é que a velocidade escalar é a distância que ele percorre aqui em metros, centímetros, quilômetros, que seja, e a velocidade angular é o ângulo que ele anda em radianos dividido pelo tempo. Então, só ficar com isso na cabeça. Já adiantei até que essas duas equações nem aparecem tanto quando a gente estuda movimento circular, mas essa definição a gente tem que ter na cabeça. Eu tenho que entender esse aqui. Tem exercício que ele vai me dar esse valor, é o ideal que eu entenda o que ele está falando, tá? Que eu tenha uma noção do que ele está falando. Então vamos mais lá, ó. Existe uma relação que mistura esses dois assuntos, essas duas visões aqui, linear e angular. Existe essa fórmula aqui que vocês, muitos já estudaram ela, não com essa cara, mas já estudaram essa relação no ensino fundamental. O Yara, vetorial, foi o que eu falei, ele é distância, ele é em metros. Ele não é em ângulo, não. Mesmo porque o deslocamento vetorial é uma seta, não é um ângulo. Um ângulo seria um corpo que desenvolve um movimento circular, e aí ele tem esse ângulo aqui que ele percorreu. Ó. O ângulo é uma abertura. O deslocamento vetorial é uma seta. Então, é em metros. Não, ΔS, nem pensar. ΔS que a gente tem trabalhado sempre. ΔS é comprimento. Metros, quilômetros, tá? Radianos é ângulo. Ângulo. A gente não tinha estudado nada com ângulo até agora nesse sentido de deslocamento, né? Nunca teve exercício que eu falei assim, um corpo andou 90 graus. Tá? A gente não viu isso não. Então é ângulo, é quando tem abertura. O que acontece, Yara, é que tem os dois no movimento. Aí a gente tem que saber diferenciar bem. Por exemplo, aqui, ó, esse corpo ele andou ΔS e andou ΔΦ. Yara, você levantou a mão sem querer ou você quer falar alguma coisa? Não, é porque não tem a fórmula do deslocamento que é ΔS, que é igual a 2πr? Na verdade, não tem essa fórmula, né? A gente tem que, hoje eu vou falar de fórmula, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente está ficando muito preso à fórmula. Dependendo do exercício, não é uma fórmula pronta, eu vou guardar essa fórmula, não. Dependendo do exercício, igual aquele que eu falei da lista, que o corpo anda meia circunferência, o comprimento da circunferência, qual que é o comprimento da circunferência? 2πr, essa fórmula que a gente já viu antes. Meia circunferência, então, seria a metade disso, seria πr. Se o corpo andou esse pedaço, nesse caso, o ΔS dele é o πr. Mas o que acontece? Foi o que eu falei antes, π não é unidade. π é um número, tá? 3,14. É só mais fácil escrever π. E r é o raio, não tem nada a ver com radianos. É o raio medido em metros, em centímetros, em unidade de comprimento, milímetros, tá? Mas não é o ângulo. Aqui a gente não mexe com o ângulo. Eu só falei que ele andou metade de uma circunferência, então ΔS é πr, não é a fórmula. Pode, tá? O π, gente, só para ficar claro, eu ia falar isso no exercício, mas já posso adiantar. Π, a Yara tá com a lista aberta, né? Tá desesperado com a questão da lista lá agora. Tem problema não, tá, Yara? O π, gente, é um número. Então você fez a conta lá, fez o exercício, blá, 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 aí achou no final assim, sei lá, 3,5 π vezes raiz de 2 sobre, sei lá, sobre 4. Não, é por isso que eu falei até antes. Π não é unidade. Π é número, tá? Isso aqui pode ser uma força, tem nada a ver com ângulo. Isso aqui não é um ângulo. Isso aqui pode ser medido em newtons, ou então em quilogramas. Isso aqui é a massa do corpo, ó. Você fez a conta e achou que o corpo do exercício tem essa massa, 3,5 vezes π raiz de 2 sobre 4 quilogramas. Tem nada com ângulo, é massa. Tem nada a ver com distância, nada. Tá? É a massa do corpo. Mas tem o π ali. Tá, o π é o número.
Se você quiser, substitui o π pelo valor dele, que a gente usa aproximadamente 3,14, tem prova que deixa 3. Aí a gente fica feliz com o cara que criou a questão, porque é mais fácil. Aí você substitui o número ali e faz a conta. Mas ele não é unidade, ele não está preso a ângulo. Tá? Ele é um número. É um númerozinho. Então relaxa. Tá? Achei a resposta com π. Aí a pessoa fala, esse número está feio, eu devo ter errado. Por que está feio? Você reduziu a raiz até o menor valor possível. Tá? Tá tudo simplificado. E tem o π ali no meio só para ficar mais fácil escrever um número. Beleza, tá bonito o número. Feio seria isso aqui. Ó. Raiz de menos 3. Não existe raiz de número negativo, isso é feio. Você errou alguma coisa. Ou então, não tão feio, mas um pouquinho desagradável seria se entregar assim, sei lá, uma resposta 3 sobre 9. Aí você acaba ali, pô, põe um terço, né? Simplifica. Ah, agora tá bonito. Então é isso. Mas π, Yara, só para reforçar, não é unidade. Π é número. Aquela questão da lista, não lembro direitinho agora, mas eu acho que a resposta fica com π mesmo. Deixa o π lá. Eu que me viro depois para, se eu quiser realmente saber o valor, fazer a conta. Mas π é número, você deu a resposta certinho. Pode ficar tranquila. Eu vou fazer mais exercício e a gente vai fechando isso. Tá? Eu vou deixar a fórmula de circunferência ali, que eu estava explicando isso aqui. Ó. A relação do ΔS com o ângulo, eu falei que era essa. Aí eu estava falando que vocês já viram isso com outra cara no ensino fundamental. Alguns estudaram o tamanho de um arco. Lembra que arco é o pedacinho da circunferência, né? Exagerei ali o tamanho, mas é mais ou menos essa ideia. Ó. O arco é um pedaço da circunferência. O tamanho do arco é o ângulo que ele desenvolve vezes raio. Tem um caso especial que você pega a circunferência inteira. A fórmula é a mesma, tá? Qual que é o comprimento da circunferência? É escrito aqui embaixo, ó. 2πr. 2π, a gente já sabe agora, é o ângulo da circunferência completa, é o ângulo de uma volta. Então essa fórmula aqui é o quê? O tamanho da linha, né, da circunferência é ângulo vezes raio. Então, o ΔS aqui, o arco aqui, eu vou calcular como? Ângulo vezes raio. É isso. Então, essa relação aqui é que mistura, né, a distância aqui, o ΔS, o comprimento linear e o ângulo. Se eu dividir ΔS por ΔT e dividir ΔΦ por ΔT, em outras palavras, se eu dividir os dois lados da igualdade pelo mesmo valor, eu não altero, então, a conta, mas quando eu divido aqui por ΔT e aqui por ΔT, eu acho isso. Ó, ΔE sobre ΔT é V, ΔΦ sobre ΔT é ômega. Então, eu posso me relacionar a velocidade linear com a velocidade angular dessa forma, V igual a ômega R. Tá? Isso aqui é extremamente importante para a gente. Isso a gente vai usar muito. Então, a primeira equação. Quem está fazendo formulário vai escrevendo as fórmulas importantes. A primeira que eu coloco é essa. V igual a ômega R. A gente tem que entender isso, tá? Isso aqui não é para você jogar fora, não. Tem que entender essa aqui. A de cima eu já vimos, então não vou nem marcar. Isso eu tenho que ter noção do que é ômega. É o ângulo pelo tempo. Mas a fórmula que eu vou usar muito é essa, porque aqui eu misturo as informações lineares com as angulares. Então essa mistura aqui é importante. Tem mais uma, gente, que essa aqui eu não vou cobrar de vocês. Não tem no livro o exercício, eu acho. Ela aparece no livro, mas não está cobrada. O capítulo fala de movimento circular uniforme. Isso quer dizer o quê? A velocidade não muda o seu módulo, né? Ele não acelera nem freia. Então, falar de aceleração aqui perde um pouco sentido. Mas, como o livro traz, eu vou falar aqui na aula. Assim como eu tenho que a velocidade linear, né? Aquela velocidade que a gente conhece, aquela escalar, é igual a ômega vezes R, né? É a velocidade angular vezes raio, eu poderia ter uma aceleração sobre essa velocidade, aceleração linear ou escalar, e ela ser igual a uma aceleração angular vezes raio.
Essa aceleração angular seria a variação da velocidade angular sobre ΔT. Então, delta ômega sobre ΔT seria a aceleração angular, essa letra aqui é o gama. Agora, é uma fórmula que a gente não trabalha, só estou falando porque ela existe. Pode ser que o PIS me dê a louca um dia e bote isso lá para vocês, e aí não é tanta surpresa. O livro comenta sobre ela também, então eu estou só comentando. Tá? O que a gente vai usar muito, como eu falei, é essa. Quero chamar a atenção de vocês esse aqui, ó. Comprimento, velocidade e aceleração, eles se relacionam com as suas respectivas grandezas angulares dessa forma, ó. Espaço linear, espaço angular, vezes raio. Velocidade linear, velocidade angular, vezes raio. Então, eu peguei esse memento, esse lembrete aqui, isso aqui não é uma fórmula, pelo amor de Deus, não escrevam em se prova. Isso no PISM, quando o aluno escreve, o professor tira ponto, porque isso não é uma relação válida. Isso aqui é um lembrete para você não confundir a ordem. Tem aluno que escreve o contrário, ó. Ômega igual a V, R. Como que você não confunde? Lar. Você lembra disso? Lar. Grandeza linear, tá aqui, é igual a angular vezes raio. Tá? Então você tem que relacionar as duas velocidades, lar. Ah, tá. Lar, linear, angular, raio. Essa é a ideia. Então isso aqui, de novo, não é para escrever na resolução da sua questão, tá? É só para você ficar na sua cabeça. Dois conceitos esses extremamente importantes, tá? Para poder trabalhar no movimento circular. Período e frequência. Fáceis, bem tranquilos, mas tem que ficar claro. Eu vou até explicar sem colocar ainda no movimento circular. Período e frequência aparecem em vários tipos de movimento. Se o movimento é repetitivo, você vai ter os dois. Como assim repetitivo? Imagina uma criança no balanço. Balanço de parquinho, né? Que fica oscilando de um lado para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro. Imagina que ele sempre vai na mesma altura e volta na mesma altura. Você reduz o atrito e ele fica ali sempre na mesma altura. Aí fica repetindo. Aí o tempo de ida e volta é sempre o mesmo. Isso é um movimento que se repete, isso tem um período. O movimento circular uniforme, se ele ficar girando sempre com a mesma velocidade, ele vai repetir sempre a mesma coisa. O tempo de cada volta é sempre o mesmo, tá? Então a gente fala que é um movimento periódico. Período, então, é isso, é o tempo. Período é o tempo de uma volta. Nossa, já são 8h36. Tempo de uma volta. Isso é período. Passou. Tem problema não. Então, por exemplo, eu gosto de falar de um ônibus. Imagina que o ônibus aqui na minha casa, ele passa de 2 em 2 horas. Ele passa aqui perto da minha casa, anda mais um pouco no bairro, vai lá para o centro, anda em outro bairro e volta para minha casa. Vamos supor que ele demora 2 horas para retornar, o mesmo ônibus, né? Eu vou falar, então, que ele tem um período de 2 horas. O tempo de uma repetição de 2 horas. Se ele não para de circular à noite, vamos chutar isso, eu vou falar então que durante um dia ele passa 12 vezes, por dia na minha rua. Então, ó, 2 horas cada volta e 12 vezes por dia ele passa na minha casa. Ou então eu posso falar que de hora em hora ele passa meia vez, né? Olha lá, ele dá meia volta, ele faz meio percurso por hora. Ele não passa em 1 hora, ele não passa de novo ali, ele só faz a metade. Isso aqui, a quantidade de vezes que ele repete o movimento por unidade de tempo, é a frequência. Tempo de uma volta, período. Quantas voltas ele dá por unidade de tempo, frequência. Então, um é o contrário do outro, igual a fórmula mostra. Tá certo? Essa grandeza aqui, que tem o primeiro exercício sobre isso, a gente tem que guardar bem.
período, tempo de uma volta, frequência, quantas voltas por unidade de tempo. Já deixa eu adiantar uma coisa que eu ia falar no exercício, mas não vai dar tempo. Eu não gosto das fórmulas que a gente usa para as duas. Não essa aqui, tá? Existe uma definição que frequência é número de voltas sobre ΔT. Aí a pessoa vai lá e decora essa fórmula. Estou falando isso com um colega nosso hoje, ou uma colega, não vou falar quem é, me mandou um formulário, tá super bonitinho, tá bem feito, mas tinha essa fórmula lá. E ela perguntou se o formulário era aquele, até que eu respondi assim, mas nem tudo que está aí a gente precisa. A frequência, essa equação aqui, a gente tem de querer decorar, eu acho exagero. Se eu entendo o que é frequência, eu resolvo isso numa boa. Deixa eu só adiantar aqui, só para vocês terem de volta depois. Aqui, por exemplo, cadê? Essa questão aqui, ó. Eu tenho um corpo que realiza 480 voltas em 120 segundos. 480 voltas em 120 segundos. Eu preciso decorar a fórmula de frequência? Não, eu entendendo o que é frequência, eu resolvo isso. Ó. Bom, eu quero saber quantas voltas por segundo, não por 120. Aqui está 480 voltas em 120 segundos, é muito. Eu quero só em 1 segundo. Você divide 480 por 120. Vai ficar, então, ó, 4 voltas por segundo. Essa é a frequência. Quantas voltas por unidade de tempo. Então, eu não precisei decorar essa fórmula. Precisei saber o conceito, isso é mais importante. Então, essa equação eu acho bem desnecessária, tá? Se eu entendo o conceito. O livro não está errado em trazer, não, porque a definição é essa, mas eu prefiro fazer isso. Gente, só para acabar esse slide, então, aqui, eu pego aquela equação do ômega e coloco valores especiais. Como assim especiais? Eu pego uma volta completa. Para uma volta completa, o ângulo é 2π. O tempo de uma volta completa, olha lá, tempo de uma volta, é o período. T maiúsculo, tá, gente? Período não pode botar em T minúsculo. Bota T maiúsculo porque ele diferencia com o tempo normal que a gente está trabalhando. Quando você põe um T maiúsculo, eu já sei, opa, tá falando do período. É o tempo especial, o tempo de uma volta só. Então, olha lá, 2π sobre período, né? Ângulo sobre tempo. Então, é aquela fórmula, só que especialmente para uma volta. Repara que período e frequência são contrários. Então, eu posso escrever, ao invés de botar o período no denominador, eu coloco a frequência no numerador. E aí, essa relação aqui é outra que a gente vai usar muito. Ômega, velocidade angular, é 2πf. Fácil de lembrar, né? Ela é sonora, né? 2πf. Sai fácil, assim, não precisa ficar falando letra por letra. Essa aqui pode ter certeza, a gente vai usar quase todo o exercício. As 3 que eu marquei aqui são extremamente importantes. Vai fazer um formulário? Começa com as 3. Ah, mas eu mudei a ordem, não tem problema não. São as 3 que você vai usar mais. Professor, tem como você me falar qual que é essa primeira do lado do LA? Eu não estou conseguindo ver pelo Meet. Aqui em cima? Peraí, se você não está vendo, eu estou perguntando. Tem. A primeira que está lá é a que tem o espaço. Que eu coloquei aqui, ó, ΔS é igual a ΔΦ vezes R. É engraçado, não tá vendo? É isso que eu falo do vídeo. Ó lá. Para mim tá parecendo uma boa, talvez na gravação não apareça também. Talvez o mesmo problema que você esteja tendo, outros tenham. Então, se você está vendo isso gravado e não apareceu a fórmula, ou outras coisas, vocês me avisam. Olha só, o ΔS, esse espaço aqui, é igual o ângulo vezes o raio. Então, é a fórmula que relaciona espaço linear com espaço angular. Tá bom? Só que o que eu disse? Se eu dividir isso aqui pelo tempo, eu tenho que dividir o outro lado também, não pode dividir só um lado. ΔS sobre ΔT, velocidade. ΔΦ sobre ΔT, velocidade angular. Essa é mais usual. O que é que está marcado ali? Essa é mais importante.
Bom, gente, para acabar, então, só o último conceito aqui, que esse aqui é um conceito que a gente vai usar em outros capítulos também, mais do que os demais aqui, que é o conceito estranho, no sentido que eu estou trabalhando com movimento circular uniforme, mas eu vou falar de aceleração. Movimento circular uniforme quer dizer que ele anda no movimento circular com velocidade de módulo constante. Módulo, valor. Para diferenciar, eu falo rapidez, né, do corpo. Então, o carro aqui, por exemplo, nessa curva, ele tem rapidez constante. O que isso quer dizer? Se ele entra na curva com 50 km por hora, ele vai sair da curva, ele vai continuar a curva com 50 km por hora. Não vai mudar isso, tá? Só que é o seguinte, velocidade não é só o número e a unidade. A velocidade também é uma seta. Ela aponta para um lado. Aqui ele está andando nesse sentido de direção, aqui em outra direção é sentido. Então, nesse movimento circular, esse vetor velocidade ele muda sim. Ele não muda o valor. Por isso é uniforme. Mas ele muda a direção. E se velocidade muda, tem aceleração. Mas não tem aquela aceleração que a gente conhece, ΔV sobre ΔT. Essa aceleração não tem. Essa aqui, ela muda a rapidez, muda o módulo. Ela não existe aqui, porque o movimento é uniforme. Mas então existe uma aceleração que, entre aspas, puxa o carro para dentro da curva. Existe uma aceleração que não faz ele andar mais rápido nem mais devagar, mas faz ele virar. Faz a velocidade mudar a direção. Essa aceleração aqui a gente chama de aceleração centrípeta. Não confundir com centrífuga. A centrífuga a gente vai estudar um dia, ainda esse ano. A centrípeta é essa que puxa para dentro da curva, sempre aponta para o centro, ela está sempre em cima do raio. Aqui, por exemplo, se fosse desenhar a centrípeta, que ela existe, ela está aqui, ó, apontando para dentro da curva, em cima do raio. Repara que ela não puxa a velocidade para trás nem para frente. Puxa entre aspas de novo, tá? Ela puxa para dentro. Então ela não faz a velocidade aumentar o valor nem diminuir o valor, só faz mudar a direção. A aceleração centrípeta tem essa formulazinha que a gente tem que saber. V ao quadrado sobre R, tá? Velocidade, né, linear, normal, R é o raio. E que vou repetir, vocês têm que lembrar isso, ela não muda a rapidez do corpo, não faz ele acelerar nem frear, ela muda a direção. Toda vez que um corpo faz alguma curva, tem centrípeta. Sempre. Então falou, tem uma curva que seja um carro passando no quebra-mola. Você tem lá um quebra-mola, o carro vem e passa por cima. Enquanto ele passa ali, tem centrípeta. É uma curva. Então falou que o movimento é circular, tem aceleração centrípeta. E para terminar mesmo, só uma animaçãozinha ali, um gifzinho mostrando como que se dá a velocidade, como eu falei, ela é tangente, ó, sempre tangenciando aqui a circunferência, e a aceleração centrípeta sempre apontando para dentro, tá vendo? Então vai puxando o corpo para dentro, por isso que a velocidade muda. Se eu tirasse a centrípeta, o corpo ia sair em linha reta. Quando você está no carro e faz a curva, o atrito do pneu com o asfalto provoca aceleração centrípeta para dentro da curva. Se tiver um óleo, por exemplo, você perde o atrito, você perde aquele contato, você perde a centrípeta. O que acontece com o carro? Ele vai em linha reta, ele sai da estrada. Então a aceleração centrípeta puxa para dentro, provoca a curva. Gente, tranquilos? Passei bastante do tempo, desculpa. Tranquilo. Tá, seguinte, só para a gente fechar então, eu na semana que vem tá programado eu começar a dinâmica, tá bom? Eu já até mudei, não sei se alguém já reparou, eu mudei a data da prova. O que eu pensei em fazer? Eu vou postar, agora é o seguinte, eu tenho que receber esse vídeo do Google Meet, tá? Não é automático, e aí depois eu faço o upload no YouTube e boto o link para vocês no CGA. E aí eu vou botar logo depois a continuação. No caso aqui, os exercícios que eu não fiz. Então vai ficar extenso. Semana que vem, eu vou botar um videozinho bem curtinho de movimento circular, mais um detalhezinho. Nem precisava, até algo extra.
mas eu não vou botar dinâmica, não. Eu vou adiar um pouco o início do estudo. Então, semana que vem vai ter menos coisa, mas vai ter... Mas vocês vão ter tempo de avaliar isso com calma, a gente estuda isso nos plantões, para a gente fechar bem esse capítulo, tá bom? Então, hoje ainda já vai ter esse vídeo lá para vocês, é só o Google, é o Google mesmo, né, que eu falo o Google YouTube, é o Google me ajudar a me mandar o vídeo e receber meu vídeo. Tá bom, gente? Deixa eu passar vocês para cá para parar de olhar para o lado. E aí é o seguinte, vamos fazer mais aulas síncronas, tá? Não vai ser toda semana, obviamente, nem uma semana assim outra não. Eu pensei assim, quando... Dinâmica, por exemplo, quando começar, vai ter lá algumas aulas, quando acumular uma quantidade legal de conceitos, a gente faz uma aula. Eu faço uma revisão, vocês vão tirando as dúvidas, eu faço os exercícios. Então a gente vai fazendo isso, tá? Para não estourar o limite que a gente tem de aula síncrona. Em relação ao horário, vai ter semana que eu vou pegar 2 tempos. Quando eu pegar 2 tempos, aí, Yara, eu já vi. Agora que eu vi, desculpa. Quando eu pegar 2 tempos, se tiver muito cedo, tiver um horário mais tarde, vocês me falam. Aí vocês vão falar, eu vou marcar lá 7 horas, gente, a aula de física. Aí alguém pode dar um grito lá, pô, professor, marca mais tarde, tá? Sexta tarde, que aí vocês me falam. Para mim é tranquilo, quase não durmo mesmo, então não tem crise não. Yara, pode falar. Professor, no exercício da lista que está falando para determinar o módulo da força resultante, é soma de vetores? Soma de vetores. Soma de vetores. Aí eu posso fazer o desenho? Deve. Vetor tem que desenhar, Yara, tá? O vetor é o seguinte, se você não fizer o desenho, eu posso ser bem chato, e eu sou para corrigir, tá, gente? E falar o seguinte, de onde você tirou essa conta? Ah, eu somei vetores. Soma de vetores sai de geometria, desenho. Então você tem que desenhar. Ah, mas você entendeu? Não, não entendi. Tem que ter o desenho. Pensa no pismo. Pismo vai ser assim. Tá bom? Gente, vou então encerrar a gravação. Vou continuar aqui, mas a gente pode conversar mais. Só para encerrar a gravação, para o vídeo não ficar mais extenso ainda. Então, oficialmente, eu me despeço de todos. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de quem está assistindo isso gravado, tem exercício de frequência na parte 2 dessa aula. E a parte 2, na verdade, ela pode ser vista, inclusive, semana que vem,